Bem, então, nossa aula está sendo gravada, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos aí bem-vindos, né? Hoje, professor Tiago, com o tema Filosofia envolvendo aí o helenismo, tá? Então, a disciplina filosófica e o tema o helenismo, que nessa pegada que a gente estava falando agora, é um dos temas também que eu gosto muito, né? Que vai falar sobre o bem-estar, sobre o amor, né? Sobre a não solidão, que é como eu me sinto, estava falando para vocês aqui nessas aulas remotas, falando para um bocado de letra aqui, e enfim. Certo? Então, ó, a gente inicia aí na página 74, tá, do nosso livro, a gente está no capítulo 6, beleza? Sempre que tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, escreve aí ou abre o microfone, sintam-se à vontade para falar e participar da aula, tá ok? Ó, é um tema bacana, pessoal, porque a gente sai daquela discussão da filosofia clássica, né? A gente vai estar discutindo a corrente helenística. Então, tem alguns pontos aqui para a gente entender. Então, o primeiro é saber que aqui a filosofia clássica do Sócrates, principalmente, né, Platão e Aristóteles, principalmente esses dois, já não vai estar mais presente. A discussão agora não se passa ali naquelas cidades-estados da Grécia, Atenas, tinha Tebas, tinha algumas cidades assim, que se falavam sobre a política, se falavam sobre essas coisas. Agora não é mais esse contexto, tá? Por quê? Porque esse período aqui, gente, foi o período onde essas cidades, esses importantes centros políticos, né, cidades, estados, elas agora perderam seu posto, elas eram agora subordinadas a um importante império que ganhou muita amplitude, tá? Que foi o Império Macedônico do rei Filipe II e posteriormente do seu filho, que depois da morte do Filipe II, ele se tornou um dos mais importantes conquistadores, né, imperadores aqui dessa chamada lá Europa, Mediterrâneo, mais para o Oriente, que foi o Império Macedônico, eu estou falando do Alexandre o Grande, tá ok? Então, o período helenístico, eles vinham de uma região que se chamava Heleno, né? E por isso que eles são conhecidos como helenísticos, né? Justamente dessa derivação aí, tá certo? E aí, para não ficar dúvida, ó, a gente não está falando do período clássico, a gente está falando do período onde esse período clássico já tinha sido eliminado. Não é que ele tinha sido eliminado, mas é que ele tinha sido subjugado a uma lógica imperial expansionista, que a Macedônia se tornou um grande. Estou admitindo gente aqui na aula. João Vitor, seja bem-vindo aí. Tá? Então, me perdi aqui o que eu estava falando, mas eu penso que era sobre a expansão do Império Macedônico, né? E aí tem duas figuras importantíssimas, né? O rei Filipe II, tá? E o seu filho mais importante, né, que ficou mais conhecido, que foi o Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Eu penso que vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Então, aqui eu estou na página 75, tenho algumas anotações, tá? Vocês verem, tem uma setinha cronológica com os principais acontecimentos, tá certo? Então, essa região que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? Que era onde se concentrava, lá na Grécia, antigas cidades, estados de Atenas, por exemplo, elas já não existem mais por causa dessa guerra, dessa região, tá? Que se chamava Peloponeso. Peloponeso era essa região, tá? Que sofreu aí essas invasões do povo macedônico sob a liderança do Filipe II e também lá do Alexandre o Grande, tá certo? Então, passa por esse período, depois, em um segundo momento, vem o rei Filipe II, que expande esse domínio,
e finalmente a gente chega com a dominação por completa dessas regiões pelo Alexandre o Grande, já que o seu pai morre, e o Alexandre o Grande ele é considerado assim o que mais expandiu, né, a conquista de territórios, trazendo aí essa região lá do Mediterrâneo, da Grécia, né, para a parte mais oriental da Ásia. Então, expandiu muito o território, ok? Dúvidas? Estou conseguindo entender? Se tiver, me fala aí, tá? Não me deixa aqui no vazio falando com letras, não, tá certo? Conversa comigo aí, por favor. Então, em modos gerais, importante frisar isso, tá? A filosofia helenística, pessoal, é aquela filosofia que acontece e de fato, foi desenvolvida lá na Grécia, tá certo? Durante a dominação do Império Macedônio. Basicamente é essa filosofia, tá? Repetindo, é aquela filosofia que acontece, que se desenvolve lá na Grécia, né? Atenas, antiga, tá? Para desenvolver ali esse avanço desse Império Macedônio, ok? Então, foi basicamente isso. Então, aquelas cidades gregas, a Grécia, né? Atenas, elas foram dominadas pelo povo macedônio que perderam a sua autonomia, perderam o seu poder, e elas todas agora fazem parte de onde? Da Macedônia. Então, o que se falava antigamente, né? Se colocava na pauta antigamente como aquela política, né? Política basicamente não se discutia mais, porque não era a pauta, né? A pauta agora era outras questões, tá? Questões relacionadas ao expansionismo, a política era dominação, né? De dominação. Então, se falava de outros assuntos, que é o que a gente vai colocar agora, certo? Bem, existem algumas características desses filósofos helenistas, tá? Por quê? Porque nesse período aqui, a filosofia clássica, ela tem essa queda e se coloca agora outras discussões, como eu vinha falando. Então, não se discute mais política, né? Como eu falei agora. Essa política, né? A preocupação de Aristóteles do próprio Sócrates com a democracia ateniense já não é mais colocada aqui, certo? E o que se coloca aqui eram outras questões, porque essas cidades elas já estavam dominadas pelo Império Macedônico. O detalhe importante aqui, gente, é que o Alexandre o Grande, ele teve um mentor, tá? E esse mentor do Alexandre o Grande, ele era uma importante figura lá de Atenas. Eu estou falando, sabe de quem? Do Aristóteles. O rei Filipe II contratou Aristóteles para ser o professor de Alexandre o Grande, porque já colocou nessa filosofia de expansão que Alexandre o Grande ia ser o maior, tá certo? Digamos assim, conquistador, o maior imperador que essa sociedade antiga já conheceu, tá certo? Então, quais eram as pautas de discussões? Não era mais a política, a gente estava no cenário de dominação, e sim uma questão voltada ao aprendizado, né, ao conhecimento, pautado na física, ou seja, eu estou falando aqui de áreas de estudo, né? Se estudava física, se estudava lógica e se estudava ética. Então, basicamente, essas são as características das discussões do helenismo, tá? Não se tinha mais a questão política. Por quê? Porque a democracia já não existia mais, né? Essas cidades já tinham sido dominadas pelo Império Macedônico. Então, agora era a busca, na concepção filosófica, era a busca pelo conhecimento, tá? E essa busca pelo conhecimento se pautava em quê? Na física, na lógica e na ética. Essas eram aí as áreas, tá certo, de estudo. E, basicamente, a principal, olha só esse termo aqui, tá certo? Que eu vou colocar agora. A principal preocupação do helenismo, isso aqui a gente tem que aprender, tem que frisar
para não esquecer, tá certo? É a procura pela, ó, esse termo, ó, ataraxia. Né? Eita danado, o que será isso, né? Vocês ficam perguntando, professor, agora complicou, o que danado é ataraxia? Calma, tá certo? Calma que eu explico, tá certo? A ataraxia, pessoal, era a preocupação que envolvia aí o helenismo. Essa era a preocupação básica, não mais a política, né? E sim a busca pelo conhecimento e pelo estado de espírito, né? Ou seja, o bem-estar, a mente tranquila dos seres humanos. Então, era como você poderia viver bem, como você poderia ser feliz, alcançar a felicidade. Essa era a busca da discussão filosófica, a ataraxia, ok? E aí vai surgindo alguns filósofos, e esse período helenístico, na verdade, são divididos aqui em 4 partes, tá? Mas o nosso livro, tá bom? Divide essa pauta aqui em apenas 3 partes, porque são as mais cobradas no Enem, tá certo? E dessa maneira eu vou dar destaque apenas para as 3 divisões da perspectiva helenística, que é o ceticismo, que é o epicurismo e também o estoicismo. A gente não vai falar aqui do cinismo, tá bom? Mas, assim, bem rápido, o cinismo era aquela atitude da procura da ataraxia, desse bem-estar, né, onde você tinha que se livrar dos bens materiais. Então, teve alguns filósofos, alguns sujeitos que faziam isso, né? Se desprendiam de qualquer bem material para dizer que, ó, os bens materiais não trazem a nossa felicidade, né? Tem até um episódio bem conhecido, que não tem ele aqui, eu esqueci como era o nome do filósofo, tá? E o Alexandre o Grande chegou, ele vivia como se fosse um mendigo, ele pegou todas as suas riquezas, doou para as pessoas, enfim. Uma loucura dessa aí, é o cinismo que eu estou falando, né? E aí o Alexandre o Grande fez, rapaz, o que é que você quer? O que você quiser eu te dou. Aí ele disse, qualquer coisa que você faz por mim, ele perguntou. Aí o Alexandre fez, sim, faço. Então ele disse, então, por favor, saia da frente que você está atrapalhando o meu banho de sol, né? O sujeito, ele vivia assim, nu, na floresta, e para provar que a felicidade não depende dos bens materiais. Mas, enfim, eu não vou Acho aprofundar. que era o Diógenes. Eu acho que é exato, Diógenes. Era o Diógenes mesmo, muito bem. Né? Eu não vou aprofundar muito isso porque, enfim, não está na nossa subdivisão aqui do nosso livro. Exatamente, é o Diógenes, viu? Obrigado por lembrar. O Diógenes é esse sujeito. E aí o Alexandre chega para ele e diz, e aí, Diógenes, poxa vida, o que é que você quer, rapaz? Eu faço qualquer coisa para você ser feliz, qualquer coisa mesmo isso. Então, por favor, saia da frente que eu preciso tomar banho de sol e você está me atrapalhando. Olha só o que ele pede, né? Mas, enfim, vamos começar falando dessas principais características, né? Como eu mostrei para vocês aqui. Então, primeira delas, os filósofos do helenismo não discutem mais a política, tá? Discutem outros temas que estão relacionados aí à busca pela ataraxia. Eles não discutem mais política porque essas cidades antigas que tinham essa busca pela democracia já estavam dominadas pelo Império Macedônio, tá? E tinha o Aristóteles, muito famoso, e o rei Filipe II convidou ele, né, para ser mentor, para ser professor do Alexandre o Grande, para prepará-lo, tá certo, para se tornar um imperador. Tá? E as principais áreas de estudo era isso, a busca pela felicidade, e com relação à filosofia, se estudava basicamente as áreas específicas, a física, a lógica e a ética. Tá bom? Então, o Aristóteles não é professor disso. Então, essas eram as características, tá certo? Bem, e aí se divide basicamente nessas 3, tirando o cinismo, né, do Diógenes, que eu não vou colocar aqui para vocês, que não está contemplado aqui no nosso material. Então, o primeiro ponto, gente,
olha só que curioso, é o chamado ceticismo, né? As ideias céticas. E, assim, de modo geral, pelo senso comum, né, se entende que é uma pessoa cética é aquela que não acredita em nada, que não acredita em ninguém, mas, assim, não é bem isso, tá certo? Para os céticos desse período que eu estou colocando aqui, ele diz o seguinte, ó, devemos, tá? Escuta aí, ó, devemos suspender, né, separar os nossos juízos de valores sobre aquelas ideias que se opõem às nossas, tá? A gente deve respeitar outros pontos de vista, outras ideias. Elas devem também ser consideradas válidas e diferentes. Então, basicamente, essa era a leitura filosófica pautada no ceticismo. A gente não deve estabelecer preconceitos, pré-julgamentos, pré-juízos, né? Juízo de quê? De valores, de diferenças. A gente deve ter a nossa opinião, mas deve entender que as outras opiniões, elas também podem ser válidas, tá certo? Porque existe a diferença, tá? O principal filósofo dessa corrente, galerinha, é o chamado Pirro, tá? Ele diz o seguinte, o Pirro, tem aqui no livro para vocês darem uma lida aí, tá certo? Não devemos defender nenhum ponto de vista. Por quê? Porque você, quando defende um ponto de vista, olha só, eu estou explicando a posição helenista, tá certo? A visão do Pirro. Eu não estou afirmando aqui que não devemos defender um ponto de vista. Se vocês quiserem fazer isso atualmente, tranquilo, tá certo? Para depois não sair dizendo aí que na aula de filosofia o professor está falando que não é para defender nenhum ponto de vista, tá bom? Eu estou explicando aqui a concepção do Pirro. Então, ele diz o seguinte, ó, não devemos nos posicionar sobre uma única razão, tá certo? Por quê? Porque a gente nunca vai viver bem, a gente nunca vai alcançar a ataraxia, a busca pelo bem-estar. Você vai estar sempre em conflito. Você expõe suas opiniões e as outras pessoas expõem as opiniões delas e aí tudo se entende, se encaminha, aceita as diferenças e opiniões contrárias. Lembra daquilo que a gente estudou, por exemplo, na dialética, quando você coloca uma tese, aí o outro sujeito vem com a antítese, né, que é o contraponto daquela tese, para negá-la. E aí surge uma síntese, que é um novo conhecimento sobre a questão, tá, que estava sendo discutida. Então, é mais ou menos isso que o Pirro ele traz. Ele diz o seguinte, ó, se você busca o conflito, você não vai alcançar a ataraxia, a busca pela felicidade, o bem-estar. Então, tem a sua opinião, obviamente, mas respeite a opinião contrária. O que é contrário àquilo que se opõe também deve ser respeitado. Essas ideias devem ser levadas enquanto válidas, mesmo sendo diferentes. Então, basicamente, é o pensamento do Pirro com relação às ideias céticas, entendeu? E isso foi colocado, pegando assim, de uma maneira mais geral, é como se fosse aquela pessoa que não acredita em nada, mas não é bem assim, tá certo? É sobre esse ponto de vista. Não devemos defender nenhum ponto de vista, segundo o Pirro, porque isso vai gerar conflitos e aí você não vai ter uma ataraxia, que é a busca pelo bem-estar. Deixa eu incorporar aqui na sala o Miguel. Ok? Entendido aí a primeira divisão da corrente helenística, o ceticismo? Consegui? Sim. Boa, valeu. Vamos lá. Se tiver alguém com dúvida, avisa aí que eu repito, certo? Eu explico mais. Ó, lá na página 77, dando sequência aqui, a gente tem a corrente proposta lá pelo Epírico, tá? Que se chama epicurismo, certo? Epicurismo. Então, o epicurismo, para alcançar
olha só como é interessante também. Para alcançar o que o helenismo coloca, que é a busca pela ataraxia, tá? Devemos vencer os nossos medos. Tá? Então, olha só como muda o contexto agora, né? Lá da discussão que se tinha na Grécia Antiga, Atenas, a política, agora já não é isso a preocupação filosófica. O saber verdadeiro agora busca outras discussões, né? E na visão do ceticismo, não devemos tomar ponto de vista, e o epicurismo, a gente deve superar os medos. Para o epicurismo, basicamente temos, né, 4 importantes medos, tá certo? Que dentre esses nos impedem de alcançar a ataraxia, tá? Que é a vida com tranquilidade, alcançar a felicidade, tá? Bem, quais são esses medos? Nós temos medos, de acordo com o Epicuro, nós temos medo da morte, certo? Nós temos medo dos deuses, do sofrimento e o medo da dor. Esses 4 aqui. Deixa eu incorporar também na aula aqui. Débora, tá? Seja bem-vinda. Então, devemos superar esses medos, porque o medo, né, o medo da morte, medo dos deuses, o medo do sofrimento, o medo da dor, né? Todo mundo tem medo, óbvio, só que esses medos vão nos fazer muito mal, não vão fazer com que nós consigamos alcançar a ataraxia, né? A vida tranquila, a vida soberana, a vida feliz, tá? Por quê? Porque existem coisas que não dependem de nós. Por exemplo, a morte é uma certeza, tá? Então, ele diz o seguinte: viva, porque a morte já é certa. Precisa se preocupar com esse medo de morrer. Você está se preocupando com isso, você vai esquecer de ser feliz. Você não vai buscar a felicidade plena, né? A ataraxia, o bem-estar, certo? Então, o epicurismo vai tratar de modo geral disso, e isso ele vai entender que seria a sabedoria prática, né? A gente vai buscar a sabedoria prática, que é a vida através do bem-estar, da ataraxia, tá? E a terceira forma, tá certo, de helenismo é a partir do estoicismo, tá certo? Esse aqui tem enquanto principal filósofo o Zenão, né? O Zenão não é um apelido que eu estou colocando nele, não, é o nome dele mesmo, que é Zenão, tá? Ele diz o seguinte, ó: para o Zenão, a felicidade, a ataraxia, a gente só vai alcançar, tá bom? A partir da ética. Então, para ele, precisamos viver sempre através da ética, nos preocupando apenas, ó, com o que podemos transformar. Ele diz o seguinte, ó: aquilo que a gente pode transformar, vale a pena a gente investir. Aquilo que a gente não pode transformar, não se preocupe. Ele faz um aprofundamento, tá certo? Da teoria do Epicuro, tá? Por exemplo, a morte. A gente pode transformar a morte? Não pode. Então, não adianta, eu não vou transformar. Então, isso vai me atrapalhar a alcançar o bem-estar, o bem-viver, né? Então, precisamos viver sempre através da ética. E isso é ética na filosofia, certo? A gente deve se preocupar, as nossas preocupações devem ser apenas voltadas àquilo que a gente consiga transformar, né? Então, não adianta transformar a morte. E ele, o Zenão, que é responsável pelo estoicismo, um dos principais filósofos do estoicismo, ele vai trazer 3 pontos importantes para essa sua discussão da ética. A primeira é a visão determinista, como vocês podem ver aí lá na página 78, tá certo? Lá no livro, tá? É o inatismo e é a consequencialista, né? As discussões consequencialistas, as formas consequencialistas, tá? Seriam isso, as coisas
de modo geral, elas são determinadas, tá? Então, ele era o autor da determinação, tá? Determinadas, elas seriam colocadas em pauta de uma maneira previamente estabelecida, né? Então, o que você é hoje seria determinado por uma série de acontecimentos que ocorreu, né, durante a sua vida, e dessa maneira, tá certo? Você deve se preocupar apenas com as questões éticas, com as questões que possam ser transformadas. Aquilo que não pode ser transformado é inviável. Ele também vai trazer as ideias do inatismo, por isso que ele fala no determinismo. Por exemplo, ele acredita que quando nascemos, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês aqui, tudo que a gente deve ser na nossa, assim, a gente nasce já com a nossa consciência formada, tá? Já está estabelecido se a gente vai ser uma pessoa boa ou se vai ser uma pessoa má, por exemplo. Tá? Então, se você é uma pessoa má, não adianta tentar transformar, porque você, enquanto essência, já é isso. A ideia é inata, já vem na sua mente. Tá? E dessa maneira, ele confronta essa discussão da determinação. Tudo já está determinado. Tá? E desse ponto de vista, para o Zenão e para essa corrente do estoicismo, devemos se preocupar com aquilo que podemos modificar. Se você, por exemplo, não pode modificar a concepção de alguém, então não se preocupe, isso vai gerar conflito, né? Vai te trazer infelicidade. Tá? Então, se você tem um problema, olha só, eu já tenho um problema, mas se ele pode ser resolvido, você não se preocupe, porque ele vai ser resolvido. Agora, se o teu problema ele não tem solução, né? Você não pode transformar, então se desprende daquilo, porque, obviamente, o teu problema já não tem solução. Isso vai te levar a um estado aí infeliz, não vai alcançar a ataraxia. Pelo que eu estou vendo aqui, já tem pouco tempo, já apareceu as mensagens aqui, tá? Mas eu também queria ouvir vocês aqui, tá certo? E aí, como estamos? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Vou fazer umas perguntas aqui, tá bom? Para vocês. Dá para a gente abrir o microfone aí para falar? Pode ser? Pode. Não tô sozinho aqui nessa, né? Tamo junto, não é isso? Tamo junto, então. Ó, vou fazer umas perguntas, certo? Sobre o helenismo aqui. Então, quem poderia me responder onde é que se insere, como é que se insere, né, em termos de historicidade, em termos de cronologia, o helenismo? De que se trata? O que é que eu estou falando aqui? O que é o helenismo? Como ele se encaixa aí no estudo da filosofia? Quem responde essa? E ninguém, ó. Então, eu vou começar de novo a aula. Vou ter que falar tudo de novo, então. A gente vai até meio-dia, eu acho que dessa vez, porque vocês não compreenderam, né? O que eu passei aqui alguns minutos falando para vocês. Vou tentar ajudar, tá bom? Olha só, eu estou perguntando para vocês aqui o que é o helenismo. Se a gente for, se a gente for explicar assim, o que podemos entender por helenismo? Fica mais fácil assim a pergunta. Quem poderia responder isso aí? O que é o helenismo? Valendo R$ 100 aí para quem responder. Eita, desafio bom da gota, hein? Nada. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Rapaz, cadê as meninas? Ana Laura, Clara, Suzana. Me ajuda aí, meninas.
Eu só estou vendo aqui a participação acho que é Luciano, né? Que sempre participa aí. Olha só, gente, o helenismo, ele se insere, tá certo? Em contraposição, observa, em contraposição àquela corrente de pensamento filosófico que se estabeleceu no período clássico da filosofia. Então, quais são os elementos que proporcionaram agora o surgimento do helenismo? Primeiro, olha só, primeiro ponto, a dominação do Império Macedônico sobre a cidade-estados da época, Grécia e Atenas. Então, o domínio, conforme está colocado aqui, ó, pelo João Vitor, né, está muito coerente, muito bem, só faltou mais, né, contextualização. É assim que se estabelece, né, essa visão do helenismo. Você tinha uma pauta da época que era voltada à política, à democracia, aquela coisa, e isso já não se discute mais. Por quê? Porque foi o período que o Império Macedônico ele se expandiu, chegando até as áreas do Mediterrâneo, até partes da Ásia. Ok? E aí a gente tem duas figuras importantes, que é o rei Filipe II, da Macedônia, tá? E, principalmente, ó, o Alexandre o Grande, que ele foi o maior imperador dessa filosofia mais, digamos assim, antiga, mais clássica. Ok? Entendido aí? Entendido. Boa, só o João respondeu aqui, ó. Tá certo? Então, esse é o ponto. Características importantes, ó. Aristóteles, ele estava passando por esse período de transição. E o rei Filipe II chamou para ele ser o mentor do seu filho, do Alexandre o Grande. E qual era a perspectiva de estudo filosófico nessa temática? Se dividia em três partes principais, né? Primeiro se estudava física, depois se estudava lógica e depois se estudava o quê? Ética, tá? A física que eu coloco para vocês aqui são as ciências naturais, né? A matemática, né? A lógica é o raciocínio, tá? E a ética são as perspectivas que foram divididas e estabelecidas para a busca da ataraxia, que é a busca do bem-estar, para a gente viver uma vida feliz, certo? Então, essa era a preocupação filosófica da época, certinho? Nesse sentido, o helenismo, né, se divide em três partes, que eu expliquei para vocês aqui. Né? Isso daí é muito fácil. Quais são essas partes? Nós temos o estoicismo, né? Nós temos o que mais? O epicurismo e nós temos o ceticismo. Tá? O ceticismo é o pirro, o epicurismo, obviamente, o epicuro, tá? E o zenão lá do estoicismo. Cada uma dessas aqui, tá? Correntes do helenismo, tá? Com características intrínsecas, né? Características particulares. Então, no ceticismo, é aquela ideia de que não devemos nos posicionar, devemos respeitar os juízos contrários aos nossos, para não gerar conflitos e não alcançarmos a ataraxia. Ok? No epicurismo, a gente deve vencer os medos, somente os 4 medos: o medo da morte, dos deuses, do sofrimento e da dor. A gente superando isso, a gente vai alcançar uma ética plena, uma vida plena e feliz. E o estoicismo, tá? A gente deve se pautar na perspectiva ética. A gente deve apenas fazer o quê? Ó? Se preocupar com aquilo que podemos transformar. Aquilo que não podemos transformar, não faz sentido a gente ficar sofrendo, né? Porque não é possível transformar. Isso vai nos atrapalhar ao alcance da ataraxia. Ok?
Entendido o helenismo? Entendido. Sim? Beleza? A nossa aula, infelizmente, chegou ao fim, pessoal. Mas deixa eu só gabaritar aqui, depois a gente estuda elas, tá certo? Lá na página 80 tem a seção praticando, tá certo? E aí tem a questão número 2, aliás, a questão número 1, a questão número 2, que são de alternativas, tá? E aí, ó, a questão número 1 para vocês estudarem, falando sobre a formação da filosofia helenística. Então, todas elas são verdadeiras, tá? Então, é uma questão bacana para a gente poder estudar ela, porque a gente vê as características estudando elas. Na página 80, a questão 1, o gabarito é a letra A. E a questão D é sobre o ceticismo. A questão 2 é sobre o ceticismo. A resposta correta é a letra D, tá certo? Letra D. Então, fica gabaritado esses dois exercícios aí. Eu não tenho tempo de discuti-los agora, mas na próxima aula a gente retoma aí, tá bom? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, pessoal. Ó, lembrem-se, as avaliações elas estão colocadas aí. Eu estou fechando as notas de vocês até o final da semana, porque a gente ainda tem atividade agendada até hoje. Então, atenção e muita atenção nisso, ó. Se for o caso de vocês, quem ainda não fez atividades de filosofia e de sociologia que estão agendadas há pelo menos uma semana, hoje é o último dia, tá? E eu só posso lançar as notas depois que eu tiver todas essas notas em mãos. Então, as atividades se encerram hoje e a partir de amanhã eu vou fazer essa contabilidade para colocar as notas de vocês aí. Se alguém aqui ainda tiver com problema de nota, entre em contato, fala comigo, a gente dá um jeito, porque depois que eu lançar, a gente já vai estar no terceiro bimestre e aí não vai ter como eu voltar. Tranquilo assim? Tá? E importante isso também, pessoal, não me deixem na solidão, tá certo? Falem comigo, certo? Discutam, participem, escrevam, quem puder, liga a webcam, que aí a gente tem